Oi pessoal, aqui é o Danilo da Merlin. Resolvi fazer esse tutorial aqui explicando um pouquinho sobre o PanScan e a edição do sistema 4K. A Sony lançou recentemente a câmera PXW-Z100, que é uma câmera já com gravação em 4K, com codec XAVC. Então, só para todo mundo se antenar aí, o tamanho do arquivo, né, o tamanho do frame, ele se mantém em 4096 por 2160. Então, vou mostrar aqui como é que faz esse PanScan e a edição para quem vai finalizar em Full HD. Ainda hoje a grande questão é como entregar esse material em 4K. Então a maioria dos clientes vão filmar em 4K, vão editar em Full HD fazendo o PanScan, que eu vou mostrar, e o material vai ser um Blu-ray. Então o Blu-ray vai ser em Full HD, perdão. Então, para isso, é necessário a gente entender um pouco do conceito do PanScan e como que a gente pode fazer isso, tá? Recentemente, a gente tem trabalhado muito com o Edius. O Edius é um software fantástico, que a gente consegue fazer o PanScan e ele também aceita nativamente o arquivo 4K no timeline. E existem outros softwares, lógico, como o Premiere Creative Cloud, que já aceita isso nativo, tá? Eu vou mostrar aqui no Edius para vocês entenderem como que é feito esse processo. Essa aqui é a câmera, só para mostrar, né? A gente está trabalhando já com essa câmera pronta entrega há um tempo. Câmera com 3 anos de garantia Brasil. Então a gente está apostando muito nesse equipamento pela qualidade de imagem e os recursos que ele traz também. Só lembrando rapidamente que a gravação em 4K ela nunca pode ser comparada com a gravação em Full HD. Porque a compressão do arquivo chega aí a 600 megabits. Então assim, você não vai conseguir gravar mais 6 horas, 3 horas numa mídia de 32 GB ou de 64 GB, porque o arquivo fica muito maior. Então, em termos comparativos, um cartão de 32 GB você vai conseguir gravar aproximadamente 6 ou 5 minutos, né? Dependendo da compressão que você usa. Então a ideia, por enquanto, é a gente trabalhar com takes curtos. Obviamente a gente vai precisar de bastante disco para poder fazer as edições e armazenamento desse material, mas em contrapartida a qualidade de vídeo é bem superior ao que a gente tem hoje em Full HD, tá? Então vou fechar essa tela aqui da câmera. Primeiro vou explicar um pouquinho sobre a configuração da máquina, para mostrar que a gente não está usando uma máquina super poderosa. Aqui eu estou com um Core i7 convencional, né, uma ilha da Dell, 4 GB de memória. Essa ilha vem com um padrão 12 GB, eu tirei os outros pentes para a gente deixar com o hardware menor possível, para que a gente possa mostrar que realmente funciona o 4K em um hardware básico, né? Você não precisa gastar um dinheiro com uma máquina super poderosa para conseguir editar. Obviamente, quanto mais poder de processamento você tiver, melhor vai ser a sua edição, mais rápido você vai conseguir entregar o material, tá? Então, primeiro aqui a gente tem uma pastinha aqui no meu disco de sistema, no meu desktop, que é a pasta onde a gente copiou os arquivos da Z100, né? Então essa câmera grava num cartão diferente, que cria essa estrutura de dados, né? Onde a gente tem a pasta clip, onde dentro dessa pasta clip a gente tem já os takes aqui, os arquivos, né? .mxf, que é a extensão desses clips, que é onde a gente vai conseguir importar esses arquivos no timeline e fazer a edição em PanScan, como eu falei, tá? Eu vou abrir o Edius aqui, ele vai dar uma mensagem que é a versão trial, né? A gente está usando a versão gratuita aqui de teste da Grass Valley, para poder mostrar também que na versão de teste ela funciona 100% sem nenhuma restrição, tá? Por 31 dias. Então vou dar um start aqui, trial versão. Ele está dizendo que eu tenho 31 dias ainda para trabalhar com o software. E ele vai carregar para a gente uma tela de setup de projeto, tá? Vamos aguardar aqui. Bom, essa aqui é a tela que a gente escolhe o profile, né? Já tenho aqui um profile criado, ilha. Eu vou criar um novo projeto. E aqui que está a grande importância da gente entender esse conceito de PanScan, né? Então veja, aqui eu vou escolher, vou colocar o nome para o projeto aqui de teste. E aqui eu tenho já uma sequência em HD, Full HD, né? 1920 por 1080. Por que eu estou criando uma sequência em 1920 por 1080, sendo que eu vou editar 4K? Porque justamente a gente quer fazer o PanScan, a gente quer mostrar áreas de interesse que a gente quer usar do vídeo 4K. Então para isso eu poderia ter uma sequência em 4K também, só que aí eu teria um frame grande, né? A gente não conseguiria fazer o PanScan. Depois eu vou mostrar como faz o setup também em 4K para editar em 4K sem fazer o PanScan, mas primeiro eu vou mostrar essa ferramenta aqui para vocês. Então vou escolher aqui meu preset Full HD e vou dar um OK.
Então ele carregou aqui pra gente a tela do software, tá? Primeiro processo é importar o arquivo. Então vou dar 2 cliques aqui nessa janela. Vou escolher minha pasta lá no desktop, a pasta 4K. E vou escolher aqui um arquivo qualquer aleatório aqui pra gente fazer a importação do 4K, tá? Vou pegar um arquivo aqui, qualquer só de teste. É importante ressaltar que quando a gente faz a importação do arquivo 4K, ele faz um pré-render, uma espécie de um pré-render no arquivo. Então vou fazer um novo arquivo para vocês acompanharem. Ó. Nota que tem aqui uma porcentagem em progresso, que é como se fosse um pré-render, né? Uma pré-renderização, uma preparação desse arquivo para que ele rode o mais leve possível na máquina. Então é um processo relativamente rápido, é só uma análise do arquivo, né? Uma preparação dele para a gente conseguir fazer a edição. Tá? Enquanto ele faz esse processo, só para a gente mostrar que o arquivo está realmente 4K, eu vou clicar aqui em propriedades, ele me dá aqui o tamanho do frame, ó, 4096 pixels por 2160 pixels. Então tem o vídeo aqui, eu consigo assistir ele aqui também rapidamente, né? Qual que é a grande sacada? Eu tenho um clipe, um arquivo aqui em 4096, 4K, né? Vamos abreviar para ficar mais simples. E a minha sequência, se vocês notarem, ela está em 1920 por 1080, ou seja, a minha sequência está menor do que o meu arquivo em 4K, ela está 4 vezes menor, tá? Então eu tenho a minha sequência e vou jogar o meu arquivo 4K aqui no meu timeline como se fosse uma edição convencional. O que o Edius faz nesse caso? Ele está fazendo um rescale da imagem para que caiba essa imagem dentro do meu timeline sem precisar fazer nenhum ajuste. Então ele reduziu essa imagem de 4K para Full HD. O que a gente quer, na verdade, não é isso. O que a gente quer é fazer um pan scan. Então aqui do lado a gente tem uma janela que chama Layouter. Eu vou abrir ela para vocês terem uma ideia. E vou diminuir um pouquinho a proporção aqui para 25. Para a gente conseguir fazer o pan scan. Tá? Bom, o que mais que a gente precisa saber? Dentro da janela de Stretch, ele está me dizendo que esse vídeo não está na proporção de 100%. Ele está dizendo que está em 46,88%. Esse vídeo em 4K, ele teria que estar em 100%. Então, em 100%, esse vídeo ficaria desse tamanho. Eu vou diminuir mais ainda aqui a minha visualização para 10%. Para vocês verem o tamanho do frame. Então, 4K, agora eu tenho a imagem real em 4K, que são esses 4 pontos aqui, né? E o Full HD fica esse quadradinho aqui dentro, na onde a gente vai navegar para fazer o pan scan. Então, qual que é o processo? Eu vou voltar aqui no início do clipe. Tá? Vou fazer a marcação de keyframes, né, clicando aqui nessa janelinha para selecionar todos os itens, porque eu posso fazer uma animação aqui do meu pan scan. E aí eu vou escolhendo qual é o ponto que eu quero destacar naquele momento. Tá? Então, por exemplo, aqui eu quero destacar esse ponto. Um pouco mais à frente eu quero um outro ponto. Né? Mais à frente a gente quer detalhar um outro objeto. Mais à frente um outro objeto, né? Fazer uma navegação dentro do arquivo 4K, né? Então a gente consegue fazer tudo isso de forma muito simples, né? Com keyframes. Se você quiser também, para ter uma edição um pouco mais elaborada para fazer isso, você também pode diminuir aqui essa janela para conseguir captar mais área, né, de filmagem. Então você pode diminuir e trabalhar com esse recurso de aumentar ou diminuir a janela. Lembrando que sempre quando eu for aumentar novamente essa janela, eu só tenho que tomar cuidado para não ultrapassar os 100% da imagem, porque a gente vai estar distorcendo ela, né? Então, por exemplo, aqui ó, vou fazer para 113%, então nesse caso, ó, se eu quisesse um zoom aqui do relógio, eu consigo fazer, mas aí, nesse caso a gente já estaria perdendo um pouquinho de qualidade, né? Porque a gente está ultrapassando os 100%, ou seja, eu teria mais do que 4K, porque a imagem não é real nesse tamanho. Então, só tomar cuidado com essa questão, né? E aí eu consigo fazer todo esse processo dentro do Edius de forma muito simples, tá? Terminou o processo de pan scan, que a gente fez aqui através desse recurso aqui do Layouter. É interessante só a gente assistir para ver se não tem nenhuma animação que sai fora do frame, ó, como essa, para a gente corrigir a rota, ó, não deixar nada fora do lugar, dentro do frame, né? E dou um OK. Feito isso, já está pronto. No timeline já vai existir essa navegação. Ó, pode ver, como eu falei, a imagem 4K nativa, não existe nenhuma conversão. A máquina está com um hardware bem fraco, assim, comparado às máquinas de hoje em dia.
e a gente consegue trabalhar sem problema, né? Playback, 4K, né? Sem ter nenhum pedido de render aqui pelo software, nenhum travamento aqui por parte dessa máquina, tá? Então, basicamente é isso. Quando você for terminar a sua edição, se você quiser, você pode também exportar esse arquivo para outro software. Vamos supor que você não goste de editar com Helios, né? Você quer editar em outro software. Então, você pode simplesmente exportar esse arquivo, né? Fazer aqui um print to file. E aqui o Helios, ele te dá toda uma gama aqui de... Deixa eu só dar um refresh no overlay. Toda uma gama aqui de formatos que você pode usar para converter. Então, eu gosto de editar isso em outro software. Eu posso exportar isso em MPEG-2 e editar, por exemplo, num Avid Media Composer, ou exportar em QuickTime e editar num Final Cut, por exemplo, né? A imagem já está feita, o PanScan é só fazer o export. Então não tem problema nenhum, tá? E por último, só queria explicar a questão aqui. Se eu quiser editar com timeline em 4K, eu também consigo. É muito simples. Eu vou criar aqui primeiro um novo projeto, né? Vou salvar esse projeto aqui, vou criar um novo projeto. E aqui no novo projeto, ao invés de escolher a sequência como Full HD, vou colocar aqui 4K, eu vou customizar essa sequência. Então, na hora que eu clicar em OK, o que ocorre? Aqui na guia Advanced, eu vou mudar o meu tamanho de frame de 1920 por 1080 para 4K, que é o 4096 por 2160. Importante também que o Helios ele avisa que o arquivo de render, né, o procedimento para render, o codec precisa ser mudado. Então aqui eu vou mudar para HQX Superfine para que ele possa funcionar em 4K. Tá? Então aqui na hora que eu der um OK, ele vai criar uma nova sequência. Vou importar novamente o arquivo e vou jogar no timeline, só para vocês verem. Então agora, tanto o meu arquivo quanto a minha sequência estão em 4K. O que isso muda? Se eu for fazer um PanScan, repara que a imagem não está mais em 40%, ela está em 93,75%, porque ela não preencheu a tela toda por essa falta aqui de frames, né? Essa falta aqui de pixels, tá? Mas ela está quase 100%, então eu não tenho como fazer muito, não tenho como navegar dentro dessa imagem, porque ela já está em 4K, tá? Por isso então que a gente faz a edição usando o PanScan, usando a sequência em Full HD e navegando dentro do vídeo, tá bom? Por hora é isso, gente. Qualquer coisa é só mandar as suas dúvidas por e-mail. O e-mail é danilo@merlin.com.br, tá na tela, ou então liga no 19 3741 4484. Muito obrigado.